últimos programas do Aqui o Bicho, a gente tem falado muito sobre a questão de animais silvestres e animais exóticos. Então, foram dadas orientações, tem muita gente que quer um bichinho diferente. Existem determinados cuidados que a pessoa tem que estar tendo na hora de adquirir um animal desse. Existem riscos, existem doenças. Então, eu vim aqui na Pet Companhia conversar com o Dr. Érico Rezende, que é especializado em animais silvestres e exóticos, para ele estar explicando para a gente quais os cuidados que a pessoa tem que ter na hora que ele for adquirir um animal desse tipo. Érico, com relação à pessoa que vai adquirir um animal, como a gente tem falado muito sobre isso aqui, um animal silvestre, uma ave, quais os cuidados que essa pessoa tem que estar tendo? Isso, inicialmente o cuidado principal seria onde essa pessoa vai adquirir esse animal. Essa ave, ela tendo procedência, ela vindo de um criadouro especializado, conceituado, ela vai trazer normalmente um atestado de sanidade, um atestado onde fala que esse animal passou por alguns exames e ele é isento de muitas doenças. Pensando exclusivamente no psitacídeo, né, que é o grande vilão aí de toda essa história, a gente se preocupa muito com a clamidiose. A clamídia ela é uma doença que acomete os psitacídeos de maneira geral e outras espécies também, principalmente aves e alguns mamíferos, e o homem ele pode ser contaminado pela clamídia. A clamídia psittaci, que o papagaio, que a calopsita, que a arara pode transmitir ao homem, é uma doença que, para pessoas saudáveis, pessoas adultos que não estão em fase de imunodepressão ou por um tratamento quimioterápico ou que são acometidos de alguma doença que mexa com o sistema imunológico, normalmente essa doença ela não é de gravidade tão grande. Normalmente a pessoa responde muito bem. O grande problema desse tipo de clamídia é que eventualmente ela pode afetar crianças muito jovens, pessoas de idade ou pessoas que já estão acometidas de alguma outra doença grave que possa favorecer o desenvolvimento da clamídia, né? Há de se lembrar que existe uma clamídia, a clamídia trachomatis, que é uma doença humana, que é uma doença sexualmente transmissível, que esta sim ela pode trazer problema. Uma clamídia não tem nada a ver com a outra, né? São espécies diferentes da bactéria e que muitas vezes ela pode ser confundida, né? A clamídia trachomatis com a clamídia psittaci e a pessoa ouviu falar em clamidiose, que a pessoa, um conhecido está com clamídia, e muitas vezes essa clamídia é a clamídia trachomatis, a clamídia humana, né? Então, a gente diferenciar essas duas, principalmente dentro da área médica, é extremamente importante, porque muitas vezes o psitacídeo ele acaba sendo culpado dessa história sem ter exatamente culpa nenhuma no contexto da doença da pessoa, né? Explica para a gente, você fala psittaci. Que tipo de aves são essas? Pessoas que não conhecem, explica quais os psitacídeos, eles são as aves que a gente chama de bico torto, né? Que são as araras, os papagaios, as calopsitas, os lores, né? São os parentes, né? O periquito, são os parentes dessa classe de animais, né? Mas no caso da clamídia psittaci, que é uma doença que acomete principalmente os psitacídeos, outras espécies de aves e mamíferos eles podem desenvolver a doença também, né? Então não é exclusivamente do psitacídeo. Mas não é para ninguém ficar alarmado com isso, né? A pessoa, por exemplo, tem lá uma calopsita na casa dela, não teve problema nenhum, está normal. Se ela quiser estar fazendo um exame, ela pode estar fazendo esse exame no animal, até por uma garantia, né? Exatamente. A grande preocupação seria, né, aquele pai que vai presentear o filho com uma calopsita e está comprando uma ave e ele não tem certeza se essa ave realmente é isenta da doença, né, se tem uma procedência legal. Então, esse animal ele pode ser encaminhado a um veterinário, onde é feito o exame de clamídia, né, e aí a pessoa fica totalmente despreocupada com relação à contaminação de um familiar. E lembrando que o grande problema da clamídia psittaci é com pessoas que não têm o sistema imunológico competente para combater a doença, né? Principalmente aquelas pessoas, as imunossuprimidas, que têm um problema maior da clamidiose. Existe uma incidência grande, você já pegou casos de animais com essa doença aqui no seu consultório?
Então, dentro dos psitacídeos, existe uma incidência alta, né? Então, muitas doenças relacionadas com quadro respiratório, às vezes quadro digestivo, né? Uma apatia, uma febre, uma anorexia do psitacídeo, ele pode estar associado à clamídia, né? Cabe a nós fazermos o exame, diagnosticarmos e tratar uma clamidiose ou não. Então, assim, a incidência da clamídia dentro das aves, dentro dos psitacídeos principalmente, eu falo para vocês que tem uma incidência alta, mas que essa incidência ela não é preocupante com relação aos seres humanos, né, que são pessoas que vão adquirir uma ave e já estão preocupadas. Se tem uma criança que vai ter contato com essa ave, é interessante fazer o exame e isentar. O psitacídeo e algumas aves, eles são o reservatório natural da clamídia. Então, essas aves elas têm uma preocupação maior. Normalmente, em outras espécies, quando desenvolve a doença, eles apresentam algum tipo de sintoma. E, no caso da ave, pode não apresentar. Olha, como o doutor Érico explicou aqui, gente, sempre é bom ter a garantia do animal que você está colocando dentro da sua casa. Então, quando você for adquirir um animal, veja a procedência desse animal. Como ele disse, se for lidar com uma criança, traga ele no veterinário, faça o exame, tenha certeza do que está acontecendo. Isso é uma maneira de você evitar problemas. E não é nenhum alarme, nem nada, como o Érico falou. Você está com o seu animalzinho aí, se tiver alguma dúvida, traz ele, faz o examezinho. Respeito, carinho e amor pelo seu amigo você encontra aqui na UOL Pet. Serviços Táxi Dog. Táxi veterinário, buscamos e levamos seu melhor amigo com toda segurança. E você pode fazer suas compras através do site www.uolpet.com.br. E nas compras acima de R$20 você não paga frete para as cidades de Taubaté, Tremembé e Ubatuba. Conheça nosso banho e tosa VIP, com amplo espaço, sala de espera, temos pacotes semanais e quinzenais. Agende já um horário pelos telefones 3631-7387, 3631-7382. UOL Pet, o supermercado Pet. Apaixonados por eles, cuidando por você. Avenida Granadeiro Guimarães, 506, Taubaté, próximo à Rodoviária Velha.